Você já ouviu aquela frase, a digestão começa na boca? Ela é real. Quer entender um pouquinho melhor como acontece a digestão dos nutrientes no nosso organismo? Então vem comigo que depois da vinheta eu vou te contar. Tudo que a gente come é nutriente para o nosso organismo. É fato que parte daquilo que a gente ingere, o nosso corpo elimina na forma das fezes. O processo de digestão tem basicamente dois objetivos no nosso organismo. Primeiro, retirar dos alimentos o que é nutriente, o que vai ser importante para o nosso organismo para ele fazer as suas reações de metabolismo. O restante ele vai eliminar na forma das fezes. E o segundo fica mais ou menos naquilo que a gente viu na aula passada, que é quebrar, transformar os nutrientes grandes, as macromoléculas, em micromoléculas. Nutrientes que tenham um tamanho suficientemente pequenas para conseguir serem absorvidos pelo nosso sangue. Então a gente vai falar hoje passo a passo como que acontece o processo de digestão. E sim, a digestão começa na boca. Na boca, nós temos dois tipos de digestão, a mecânica e a química. A digestão mecânica envolve a trituração do alimento que é feita pelos nossos dentes. Nós temos uma dentição preparada para morder, rasgar e mastigar, fazer a trituração desse alimento. A trituração ela é muito importante, primeiro porque ela ajuda no processo de deglutição, que é o ato de engolir. Segundo, que ela quebra as partículas de alimento, fazendo com que haja um aumento da superfície de contato desse alimento com as enzimas que virão a digerir esses nutrientes no futuro, ao longo de todo o caminho do sistema digestório. Então, a mastigação ela é extremamente importante para a boa digestão. Além disso, na boca, a gente tem também a produção de saliva. A saliva, ela tem algumas funções importantes. Ela tem, por exemplo, lisozimas que fazem a defesa da cavidade bucal contra a entrada de alguns micro-organismos que estão no ar. Agora, a saliva ela também é importante porque ela umedece aquele alimento que está sendo triturado pelos dentes e forma um bolo alimentar que é muito mais fácil de deglutir, porque ele está triturado e umedecido. E por fim, a saliva é importante porque nela tem água, e é a água presente na saliva que permite que as papilas gustativas consigam perceber o sabor dos alimentos. Agora, a saliva, ela tem algo importantíssimo, que é a amilase salivar, ou ptialina. Ela é a primeira enzima que a gente vai falar do sistema digestório. A ptialina ou amilase salivar, ela tem a função de quebrar polissacarídeos em disacarídeos. E eu preciso que você esteja bem atento à nossa aula anterior para ficar ligado nessas denominações que eu vou dizer aqui hoje. Então, o que vai acontecer? O amido que a gente ingere, a maior parte dos carboidratos que a gente ingere é na forma de amido, ele vai ser quebrado em maltose. Lembrando que eu tenho uma digestão parcial aqui, eu ainda não tenho um nutriente que tem um tamanho pequeno o suficiente para ser absorvido. Bom, da boca, o alimento vai ser deglutido, a epiglote vai tampar a traqueia e o bolo alimentar que foi formado na boca, ele vai para o esôfago. O esôfago é um ducto rico, composto de musculatura lisa. Essa musculatura lisa, ela é capaz de fazer movimentos ondulatórios, garantindo que o bolo alimentar seja empurrado até o estômago, para baixo. Entre o esôfago e o estômago existe um esfíncter. Só para a gente relembrar, esfíncter é todo o anel muscular que tem no nosso organismo. Nós temos vários esfíncteres ao longo do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente está segurando para fazer xixi,
a gente tem um esfíncter segurando ali a nossa uretra para evitar a saída da urina, ok? Bom, esse esfíncter aqui, ele é chamado de cárdia. Por que ele tem esse nome? Porque o esôfago, ele vai até a boca do estômago, que fica mais ou menos na região pertinho do nosso coração. Então, pelo fato dele ter proximidade com o nosso coração, o nome dessa válvula é cárdia. A cárdia, ela se abre quando o bolo alimentar chega ali e permite a entrada do bolo alimentar no estômago. Quando o bolo alimentar entra no estômago, as células estomacais, as glândulas da mucosa estomacal, começam a produzir o suco gástrico. O suco gástrico é composto de ácido clorídrico, diversas enzimas que a gente já vai falar um pouquinho melhor, mucina e água. Vamos lá! Qual é a função da mucina? Vamos começar por ela. O suco gástrico, ele é muito ácido. Além disso, o pepsinogênio, que é a principal enzima presente ali, ele vai atuar na digestão de proteínas e eu já vou explicar isso um pouquinho melhor. A membrana das células, ela é composta de lipídios e proteínas. Então eu tenho uma enzima que pode digerir as células da parede estomacal e eu tenho uma substância ácida que pode corroer a parede do estômago. Eu preciso de uma estrutura que possa impedir essa corrosão, essa ação prejudicial para as paredes do estômago. Então, a mucina, ela forma uma parede de muco aqui no estômago, na sua parede interna. Para quê? Para evitar o contato direto das enzimas e do ácido clorídrico com a parede estomacal. Então, ela protege o nosso estômago. Tem uma coisa importante para a gente falar aí. Mascar chiclete é bom ou é ruim? Mascar chiclete pode ser interessante depois das refeições. Acontece que quando a gente masca chiclete de estômago vazio, o chiclete, ele faz com que a gente produza muita saliva e a saliva fica grossa. A gente vai engolindo essa saliva grossa. Ela vai chegando no estômago e o nosso estômago entende que está chegando comida ali. O que ele faz? Libera o suco gástrico. Então eu tenho muita quantidade de ácido clorídrico, de pepsina, que é a enzima que vai digerir proteínas, só que eu não tenho alimento lá dentro do estômago. Uma hora pode acontecer dessas substâncias ácidas conseguirem vencer a parede de muco que protege o estômago e atingir a parede estomacal, causando feridas que podem levar a úlceras no futuro. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com a hora que a gente masca chiclete. Enfim, quando o bolo alimentar está lá dentro, o suco gástrico vai ser liberado para agir nesse bolo alimentar. O que vai acontecer? A principal enzima presente no suco gástrico é o pepsinogênio. O pepsinogênio, ele é uma enzima inativa. Vocês já vão entender melhor. Quando ele se torna ativo, e ele se torna ativo na presença do ácido clorídrico, ele se transforma em pepsina, e a pepsina é responsável por transformar as proteínas em peptídeos. Então eu estou fazendo aqui aquela digestão parcial das proteínas, quebrando elas em moléculas com menos de 70 aminoácidos aí, que são os peptídeos. Bom, uma outra enzima importante produzida pelo estômago é a coagulase, também conhecida como renina. A função da renina ou da coagulase é transformar o caseinogênio, que é uma proteína solúvel que tem no leite, em caseína, que é a versão insolúvel dessa proteína. E qual é a vantagem? As substâncias líquidas, elas passam muito rapidamente pelo nosso sistema digestório. Um neném, um recém-nascido, ele só toma leite. Então ele precisa aproveitar o máximo de nutrientes que esse leite pode dar. Se o nutriente ou se o leite passa muito rápido pelo seu sistema digestório, ele não vai conseguir aproveitar da mesma forma. Então, sabiamente, o corpo transforma as proteínas do leite em coágulos de leite. Essa substância mais solidificada, ela dura mais tempo no estômago do neném, garantindo que o processo de digestão dele seja mais eficiente. Agora pensa comigo, eu falei anteriormente para vocês
que a membrana celular é composta de proteínas. Se eu tenho uma enzima ativa nas minhas células, ela pode correr, ela pode digerir as suas próprias proteínas. Então, para evitar que isso aconteça, elas são produzidas na sua forma inativa. É por isso que as células estomacais, elas produzem o pepsinogênio e não diretamente a pepsina. E o ácido clorídrico, ele vai servir para ativar o pepsinogênio e transformá-lo numa enzima ativa, que é a pepsina. Bom, a ação do estômago, a ação do suco gástrico em cima do bolo alimentar faz com que ele se torne o quimo. Então, quando eu tenho o bolo alimentar com a atuação do ácido clorídrico do suco gástrico, eu vou produzir o quimo. E o pH dessa substância é extremamente ácido, chegando perto de 2. Quando o quimo sai do estômago, ele passa por um segundo esfíncter, uma segunda válvula que é chamada piloro. Aos poucos, o piloro vai liberando pequenas quantidades de quimo para chegar no duodeno. O duodeno, ele faz parte do intestino delgado, que está todo emaranhado aqui dentro da nossa barriga. O intestino delgado, ele é dividido em algumas partes. O que eu vou citar aqui para vocês agora é essa primeira porção, que é chamada duodeno. Ali no duodeno, eu vou ter a ação de 3 órgãos, de 3 sucos digestivos diferentes. O próprio duodeno é responsável pela produção do suco entérico. O pâncreas é responsável pela produção do suco pancreático e ele tem um ducto que se liga ao duodeno, levando as suas enzimas digestivas para lá. E por fim, o fígado e a vesícula biliar, que também tem um ducto que chega até o duodeno. Então, esses 3 órgãos vão agir juntos agora na digestão dos nutrientes. É aqui, de fato, que vai acontecer o processo de digestão. Então, eu vou explicar para vocês por partes, lembrando que é tudo muito próximo, muito junto que acontece, ok? O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que tem enzimas, que tem bicarbonato e que tem água. Já vou falar um pouquinho das enzimas com vocês, mas vamos pensar no seguinte, eu estou produzindo uma substância bem alcalina aqui, qual será a função desse bicarbonato? Acertou quem disse que a função é neutralizar o pH baixíssimo que o quimo vem do estômago. Então ele neutraliza essa acidez, fazendo com que o pH aqui seja próximo de um pH neutro. Bom, as enzimas, elas são amilase pancreática, lipase e proteases. A amilase pancreática, ai Flávia, já ouvi esse nome em algum lugar, já ouviu mesmo, a gente falou aqui de amilase, ó, na boca. Só que na boca ela é amilase salivar e no pâncreas ela é amilase pancreática. Qual é a função de uma amilase? Transformar polissacarídeo em disacarídeo. Então eu vou quebrar o restante do amido, que de repente veio inteiro da boca, em maltose. A lipase, ela vai agir sobre os lipídios. É aí que entra a participação do fígado. O nosso fígado, ele é responsável pela produção da bile. A bile, ela é um suco digestivo que não é uma enzima. Repara no esquema que todas as enzimas eu sublinhei de verde. A bile não. A bile, ela é um emulsificante. O que é isso? Ela é um detergente. O que ela faz? Ela quebra as grandes gotas de gordura que são ingeridas na alimentação em gotas menores. E qual é o objetivo disso? É basicamente o mesmo objetivo que a mastigação. É você aumentar a superfície de contato daquele nutriente, daquela substância, com as enzimas que vão agir nele. Então, você quebrando aquela grande gota de gordura em gotinhas menores, facilita aqui a ação da lipase. Então, a lipase vai agir depois da bile, lá no duodeno, quebrando os lipídios em ácido graxo e glicerol. E eu tenho aqui, então, moléculas já totalmente digeridas que já podem ser absorvidas pela minha parede intestinal. E, por fim, as proteases, que são enzimas que quebram as proteínas que, porventura, podem ter vindo inteiras do estômago em peptídeos, ainda digestão parcial de proteínas. Muito bem.
Além da ação do suco pancreático, o próprio duodeno produz o suco entérico, que é rico em enzimas carboidrases e peptidases. As carboidrases, elas são enzimas que vão digerir todos os disacarídeos que foram formados na boca e no duodeno em monossacarídeos, garantindo que eu tenha um processo completo de digestão aí dos carboidratos para que esses monossacarídeos possam ser absorvidos. Nós falamos sobre eles na aula anterior. Então a gente tem a glicose, a gente tem a galactose e a gente tem a frutose aqui como monossacarídeos, ok? Muito bem. As peptidases, elas são enzimas que vão quebrar peptídeos. Então eu transformo os peptídeos em aminoácidos, que são as substâncias, que são as moléculas que conseguem ser absorvidas. E assim eu finalizo todo o processo de digestão dos nutrientes. Agora, não basta só quebrar as macromoléculas em micromoléculas de nutrientes. Eu preciso fazer o processo de absorção. E é isso que vai acontecer em todo o restante do nosso intestino delgado. Bom, para a gente entender como é que funciona o processo de absorção no intestino delgado, eu fiz aqui para vocês um outro desenho que ilustra a mucosa, a parede interna do intestino delgado. E como a gente pode reparar, eu ampliei aqui um pedacinho dela para vocês poderem ver. Ela é cheia de vilosidades, ela não é uma parede lisa. E a função dessas vilosidades é auxiliar, é promover uma absorção dos nutrientes com maior eficiência. Se eu tivesse uma parede do intestino lisa, eu vou colocar aqui de forma bem esquemática, ela teria um determinado comprimento. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse uma parede lisa, ok? E eu estivesse analisando esse pedacinho aqui. Nessa situação, ela não tem para onde esticar. Agora, se eu pegar o mesmo trecho de uma parede do intestino rica em vilosidades e esticá-la, eu vou conseguir um comprimento muito maior. Então, qual é a vantagem disso tudo? Vamos pensar nele assim esticadinho. Então, se não tivesse vilosidade e esticando uma parede cheia de vilosidades, ok? O que está acontecendo aqui, gente? Esses azuis e vermelhos representam os capilares, que são originados das artérias e que formam as veias. A ideia é que nesses capilares ocorra a absorção do nutriente. Então, todo o quilo que foi formado ali no intestino, no duodeno, na primeira porção do intestino delgado, vai passando de forma muito líquida por todo o restante do intestino. Então, tem quilo passando aqui, ó. E enquanto o quilo está passando aqui, os nutrientes que foram formados, já agora de tamanho bem pequeno, conseguem ser absorvidos pela corrente sanguínea que está passando aqui nessas vilosidades. Então, eu consigo promover a absorção desses nutrientes, ok? Então, vamos lá. Nessa primeira situação, uma situação hipotética onde eu não tenho vilosidades, o quilo está passando aqui e ele consegue ser absorvido por um determinado tempo em uma determinada quantidade. Agora, nessa outra situação, com as vilosidades, o quilo que está passando, repara que em linha reta a gente consegue perceber que eu consigo fazer uma absorção muito mais eficiente dos nutrientes. Ele vai conseguir absorver muito mais nutrientes nessa situação. Então, de fato, essas vilosidades intestinais, elas aumentam a superfície de contato de absorção dos nutrientes. E essa é a grande vantagem delas estarem aí. Mas para falar um pouquinho melhor sobre intestino grosso, eu trouxe mais uma vez a Gabi para dar uma super aula aqui pra gente. Gabi, explica pra gente sobre a principal função do intestino grosso. Oi, olá, meu nome é Gabriela Camargo, eu sou nutricionista clínica e funcional e hoje a aula de vocês é sobre intestino. Então eu vim falar um pouquinho também de intestino grosso. Vocês já sabem que o intestino grosso é o responsável pela absorção de algumas vitaminas e de água também.
Mas como isso acontece? A estrutura do nosso intestino é formada pelas vilosidades. É como se fossem algumas ondinhas ali no epitélio intestinal. E sobre essas ondinhas existem alguns tipos de cílios que nós chamamos de microvilosidades. E esses cílios ajudam na captação e na absorção dessas vitaminas. Vale lembrar também que algumas enzimas têm atuação intestinal, lá no intestino grosso, como a lactase, que ajuda a degradar um carboidrato, aquele do leite, né, que se chama lactose. Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação sobre o intestino e cuidem bastante da saúde intestinal e da microbiota. Bom, agora que a Gabi já explicou um pouquinho pra gente sobre a importância do intestino grosso, eu queria convidar vocês para continuar aqui comigo e a gente dar uma pequena aprofundada nesse assunto. Eu quero mostrar para vocês que na realidade existem algumas outras enzimas que fazem parte do processo de digestão. Olha só, eu dei uma mudada aqui na lousa para a gente entender o que está acontecendo. O pâncreas, na realidade, ele produz duas outras enzimas que são o tripsinogênio e o quimiotripsinogênio, que são enzimas na sua forma inativa. E eu acho que você já reparou que toda vez que eu tenho a terminação gênio na palavra, significa que é uma enzima inativa. Essas enzimas, elas vão ser ativadas pela ação das enteroquinases que são produzidas pelo duodeno. Essas enteroquinases, elas vão primeiro ativar o tripsinogênio em tripsina. A tripsina tem duas funções. Ela é capaz de quebrar proteínas em peptídeos, mas ela também é capaz de ativar o quimiotripsinogênio, que é transformado em quimiotripsina e também faz a digestão de proteínas em peptídeos. E por fim, as peptidases presentes nesses sucos digestivos vão quebrar os peptídeos em aminoácidos e garantir o processo de absorção. Outra coisa interessante para a gente falar são os hormônios que são produzidos ao longo do processo de digestão. Então, lá no estômago, a gente tem a produção da gastrina. O que estimula essa produção de gastrina? É o alimento que está chegando ali. Então, toda vez que o bolo alimentar chega no estômago, a mucosa gástrica, células específicas vão produzir essa gastrina e ela vai agir aumentando a secreção do suco gástrico e as contrações que o estômago faz para ajudar a misturar o bolo alimentar no suco gástrico e ajudar aí no processo de digestão. Existem também hormônios que são produzidos ali no intestino delgado. Nós temos, por exemplo, a secretina. O estímulo para a produção da secretina é a liberação do ácido clorídrico. Então, quando chega o alimento, ou quando chega o quimo ácido, antes da ação do bicarbonato para neutralizar essa acidez, então acontece aí a ação, a ativação, a produção da secretina. E ela vai fazer o aumento da produção de bicarbonato e também de bile. Então, na realidade, o bicarbonato produzido aqui é por culpa da secretina. Outro hormônio produzido pelo intestino delgado é a colecistoquinina. Esse hormônio aqui, ele vai ser responsável por aumentar a quantidade de enzimas digestivas produzidas pelo duodeno e ele é estimulado pelas moléculas de lipídio que estão chegando ali. E por fim, último hormônio, enterogastrona. Essa enterogastrona, ela é produzida também no intestino delgado pela ação principalmente da gordura que está chegando ali naquele alimento. E ela tem função de inibir a gastrina. Então, quando eu tenho o alimento chegando ali no meu duodeno, a ação do estômago começa a ser reduzida por conta da ação da enterogastrona. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro o sistema digestório para vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai ter um prazer em responder. Segue a gente, espalhe o canal, vamos espalhar conhecimento aí, tá bom? Beijo e bons estudos!